Seja muito bem-vindo a mais uma sessão de Salmoterapia. Hoje nós vamos abrir nosso coração ao Salmo de número 34, Salmo para a dor da frustração. O salmista diz assim: Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, pois os seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu. O libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios. Os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Salmo de número 34 é um salmo de louvor pelo livramento dado pelo Senhor a Davi. Ele muito provavelmente refere-se àquele momento constrangedor em que Davi está se fingindo de louco, em que ele finge estar passando muito mal por medo e ele simula uma crise de saúde diante da perseguição de Abimeleque, como está escrito lá em 1 Samuel 21, verso de número 13. Mas olha que interessante. A aparência que a gente vê nesse salmo, o nível de alegria, satisfação e as palavras que Davi escolhe são bem diferentes ou soam contraditórias quando a gente entende o contexto em que ele escreveu este salmo. Ele diz: o tempo todo os meus lábios sempre te louvarão. Ele está dizendo que a alma se gloriará no Senhor e ele vai exaltar o nome do Senhor, e o Senhor o livrou de todos os seus temores. Ele está dizendo que o Senhor o libertou de todas as suas tribulações. Ele usa muito a expressão
todo, sempre, totalidade, dá uma ideia de que a vida dele é sempre estável, uma vida linear, sempre no mesmo lugar. Por isso, todo, sempre, continuamente, são expressões que denotam uma certa estabilidade. Porém, apesar de dizer que sempre vai louvar, que o Senhor sempre o livra e que todo tempo ele vai louvar ao Senhor, e essa constância do louvor, parece que a vida dele é sempre ou é constantemente estável, tranquila, sem grandes dores. E às vezes a gente acha que constância é estar sempre no mesmo lugar, sempre do mesmo jeito. Quem é constante? O constante é aquele que está sempre igual. Mas a realidade é que constância não tem a ver com estar sempre do mesmo jeito. Não. Constância não é estar sempre igual. Constância é estar sempre no mesmo lugar. Isso sim. Então, constância não é estar sempre igual, porque a vida é cheia de oscilações, a vida é dinâmica, ela tem altos e baixos. Por isso, constância não é estar sempre igual, constância é estar sempre no mesmo lugar. Por isso, Davi está posicionando a alma dele no lugar onde ela tem que estar. Ainda que meus sentimentos mudem, o meu posicionamento não mudará. Eu sempre o louvarei. Eu sempre estarei aqui. Eu sempre o buscarei. Eu sempre clamarei. Ainda que os sentimentos sejam diferentes, o posicionamento é o mesmo. Ainda que eu esteja sentindo muito medo, como Davi sentiu, o meu posicionamento é o mesmo. Apesar de parecer doente, Davi estava com muito medo e ele simula ali uma crise. Apesar de parecer doente, Davi está verdadeiramente saudável. Por quê? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a saúde é o completo bem-estar físico, mental, social, espiritual. Parece a descrição de uma plenitude, ao completo, fala de inteireza, de completude, bem-estar. E bem-estar nos aponta para um sentimento. Mas vamos ser sinceros, se a gente for definir saúde a partir de bem-estar como sentimento, a gente vai errar muitas vezes. Porque é possível que alguém se sinta bem e esteja muito doente. Como uma pessoa que está com um nódulo assintomático, indolor, que está crescendo, um tumor lá dentro dela, cancerígeno, ela está mal, mas se sente bem. E de outra forma, uma mulher que está dando à luz a um filho com dores profundas de parto, ela está se sentindo muito mal, mas ela está muito bem, ela está gerando vida, ela está no ápice do que é saúde, gerando vida. Saúde não pode ser entendido como bem-estar a partir do prisma do sentir, mas ela pode sim ser uma boa definição de saúde quando nós olhamos para o prisma do estar. Saúde não é bem sentir, é bem-estar, é estar bem, é estar bem posicionado, ainda que os meus sentimentos estejam completamente desorganizados, ainda que eu esteja como Davi,
com medo diante de uma perseguição, eu posso estar posicionado aos pés de Jesus. E esse é o lugar onde tudo está bem. Tudo está em ordem se nós estamos aos pés de Jesus. É isso que Filipenses vai nos dizer, que a saúde, o equilíbrio, o nosso lugar mais alto é estar aos pés de Jesus. Ele diz que por causa do sacrifício de Jesus, que se entregou, que se humilhou, que foi obediente até a morte de cruz, ele recebeu um nome que está sobre todo nome, para que diante dele todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o lugar onde há ordem. A ordem é Cristo no trono e nós aos seus pés. Estar posicionado aos pés de Jesus, o contemplando, isso sim é saúde. Isso sim é equilíbrio. Nós não precisamos fingir que está tudo bem. Nós podemos, sim, nos lançar aos pés dele. Nós não precisamos fugir nem fingir. Escreva isso, anote isso. Eu não preciso fugir e eu não preciso fingir. Eu posso correr para os pés de Jesus, porque há lugar. Efésios capítulo 1 diz que Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, dos pés de Cristo. Ou seja, o lugar mais alto da terra é aos pés de Jesus. Por isso nós podemos sempre o louvar, ainda quando nós estamos caídos. Nós podemos o tempo todo bem dizer, ainda quando o tempo é mau. Deus vai nos livrar de todas as coisas. Esse é um salmo de livramento. O Senhor livra. No verso de número 17, ele diz: os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas tribulações. Mas deixa eu dizer uma coisa, o Senhor vai livrar, mas não necessariamente vai poupar. O Senhor pode nos livrar, e Ele vai nos livrar de todas as nossas adversidades, mas Ele não costuma nos poupar delas. Ele não costuma nos poupar dos sofrimentos que são necessários. Deus vai nos livrar de tudo, mas não vai nos poupar de nada. Ele não poupou nem o seu próprio filho. É diferente livrar e poupar. Davi está dizendo que ele clamou ao Senhor e o Senhor o livrou. Mas assim como o profeta Isaías diz, nós podemos sim passar pelas águas, mas elas não nos submergirão. Nós podemos sim passar pelo fogo, mas as chamas não arderão em nós. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam naquela fornalha. Eles não foram poupados da fornalha, mas eles foram, sim, libertos em meio e da opressão, da perseguição. Deus pode nos livrar de tudo, mas não costuma nos poupar de nada que nos faça mais parecidos com Jesus. Ele estará conosco. Mas olha que poderoso. Esse salmo é um salmo sobre comunhão. E ele diz que a alma dele se gloriará. E ele diz no plural agora: proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Ele não se conforma com uma espiritualidade solitária. Eu quero te encorajar a isso. Compartilhe os seus livramentos. Faça das suas histórias
testemunhos que podem ser contados e podem ser motivo de canção coletiva. Na solitude, Cristo pode ser sentido, mas é só na comunhão que ele pode ser revelado. Por isso, este salmo é um salmo de livramento, que não faz com que o salmista se isole por medo, por trauma. Ele está aqui tendo a sua ferida fechada, mas o seu coração continua aberto. Deus continua fechando feridas e abrindo o coração para comunhão. Porque na nossa solitude, Cristo pode ser sentido, mas na nossa comunhão, Cristo pode ser revelado. Muitas perseguições acometerão os filhos de Deus. E gente que ama Deus também sente medo. Mas Deus nos livra de todos os nossos temores. Nós não precisamos asfixiar as nossas emoções. Nós podemos sim olhar para os nossos sentimentos e dizer: o Senhor me livra de todas as minhas aflições e temores. Ele nos ouve. E juntos nós podemos olhar para Ele. E no verso 5 diz: os que olham para Ele estão radiantes de alegria. É poderoso demais perceber que o brilho do rosto de Jesus restaura o brilho dos nossos olhos. O brilho dos olhos de Jesus é poderoso para restaurar o brilho dos nossos olhos. Por isso, os que olham para Ele estão radiantes, e radiantes estão brilhando, irradiando uma luz, porque olhar nos olhos de Jesus ilumina os nossos olhos. Olhar no rosto de Jesus ilumina o nosso rosto. Se a opressão e o sofrimento empalidecem o rosto e roubam o brilho dos olhos, nós podemos tirar os nossos olhos de nós mesmos e colocar os nossos olhos em Cristo. Colocar os nossos olhos em nós nos enche de medo. Mas olhar para o olho, para o rosto de Jesus e vê-lo olhando para nós, nos enche de brilho, de alegria. Estevão, Atos capítulo 7, Atos capítulo 6, viveu o seu pior momento. Ele estava sendo perseguido. Mas o texto bíblico diz que em meio ao seu pior momento, o seu rosto brilhava como de um anjo. Os que olham para o Senhor mesmo em meio à morte estão radiantes, e o seu rosto não mostrará decepção, porque olhar para Ele faz tudo valer a pena. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas eu sei que olhar para Ele faz tudo valer a pena. Olhar para o rosto dele faz o nosso rosto brilhar, como Moisés, que quando contemplava o Senhor, o rosto brilhava, mas por medo ele colocava um véu, porque aquele brilho desvanecia. Mas Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que no Evangelho o véu é removido. E agora nós, com o rosto descoberto, podemos contemplar a glória do Senhor e sermos transformados. Hoje o Senhor pode transformar o brilho do seu rosto. Deus não vai nos poupar de muitas dores, mas vai nos livrar de todas elas. Deus não vai nos decepcionar, mas muitas vezes vai nos frustrar. A guerra da nossa vontade contra a vontade de Deus é uma guerra que vale muito a pena ser perdida. Deixe Deus frustrar você fazendo a vontade dele, porque Ele
sempre vai fazer o nosso rosto brilhar. Deixe Deus transformar suas frustrações em surpresas, pois o jeito dele sempre é melhor do que o nosso. Ainda quando nós não somos poupados dos sofrimentos, das perseguições, nós podemos permanecer. Permanecer inabaláveis. Porque os que confiam no Senhor permanecem. Eles são como um monte. O monte vai passar por frio, por chuva, por seca. Tem estações. O que o faz constante não é o fato de que ele está sempre igual. O que o faz constante é o fato de que ele está sempre no mesmo lugar. Eu oro para que você hoje encontre a constância que vem de estar nesse lugar. Ainda quando o Senhor não te poupa, tenha certeza que Ele te livra. Este é um salmo de livramento. E tem livramento de Deus para você. Ele está com você. E você pode estar nele, aos pés dele. Quero orar por você que está frustrado. Quero orar por você que está decepcionado. Porque você esperou que o Senhor te pouparia. Eu conheço muitos irmãos que perderam a fé. Eu tenho amigos ateus. Se declaram ateus. Mas na realidade, o que eles têm é uma decepção. Eles esperavam que Deus os poupasse de alguma dor. E aí, porque o Senhor não os poupou, eles ficaram decepcionados. A maioria dos ateus que eu conheço, na realidade, não desacreditam da existência de Deus. Eles se decepcionaram com o Deus que eles acreditavam. Eles estão feridos, machucados, decepcionados. Porque o Senhor os frustrou. Talvez você seja uma dessas pessoas me ouvindo aqui agora. Eu quero te lembrar. O Senhor não costuma poupar, mas Ele sempre livra. O Senhor costuma nos frustrar, mas Ele nunca decepciona. Quando nós o vimos, quando nós o vermos, quando nós o enxergamos, nós percebemos que Ele é melhor do que tudo. O amor dele é melhor do que a própria vida. Eu quero orar por você que perdeu a fé. Eu quero orar por você que, ainda que não tenha perdido, entrou em crise porque ficou frustrado. Quero orar por você que está no meio de uma fornalha, no meio de uma perseguição, no meio de uma crise, que pensou em desistir. Mas hoje o Senhor te trouxe de novo para os pés dele. E nesse lugar tem saúde. O Senhor vai devolver o brilho dos seus olhos hoje. Porque você vai olhar para Ele. E quando você olha para Ele, o que você vê? Ele olhando para você. Com olhos de amor. O amor de Deus vai curar você hoje. Vamos orar? Pai, nós oramos por irmãos que estão frustrados, decepcionados, em crise, com medo, alguns no meio da prova, alguns no meio da perseguição, alguns no meio da fornalha de fogo ardente, outros tantos passando pelas águas. Mas nós declaramos essa palavra, ainda que passemos pelas águas, elas não nos submergirão. Ainda que passemos pelo fogo, as chamas não arderão. Ainda que o Senhor não nos poupe, o Senhor nos livrará. Eu oro agora pela fé dos meus irmãos. Eu oro agora para que o véu do medo seja retirado.
O Evangelho arranca o véu do medo agora e nos permita te olhar, Senhor, porque um vislumbre, um pedacinho da visão dos teus olhos muda os nossos olhos para sempre. Nós ficamos fascinados pelo Senhor quando te vemos. Nos permita te ver hoje. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa mensagem abençoou você, eu vou pedir para você deixar um comentário aqui. Vou pedir para você escrever assim: eu vou olhar para Ele. Eu vou olhar para Ele. Ele vai restaurar o brilho dos seus olhos hoje. Amém. Quero encorajar você também a compartilhar, fazer essa mensagem chegar em alguém. Você lembrou de alguém enquanto a gente estava meditando aqui? Compartilha com alguém, manda lá nos grupos da igreja, grupo da célula, grupo da família. Essa mensagem pode ser cura, pode ser ressurreição para alguém que você ama. Então compartilha. Um outro jeito de você fazer essa mensagem chegar em alguém e amar é curtindo. Aperta, não custa nada você apertar aí no curtir, você faz esse conteúdo chegar em mais pessoas. O próprio YouTube encaminha para mais pessoas. Se inscreve aqui no nosso canal Divinamente para você se tornar cada vez mais saudável na sua mente como Cristo, porque saúde mental é a mente de Cristo. Então se inscreve aqui, nos ajuda a alcançar o máximo de pessoas que a gente pode alcançar. E se você ainda não tem os seus livros Salmoterapia, adquire aí, o link vai estar na descrição. E um convite especial para você que é profissional de saúde, 25 de outubro, nosso Congresso de Profissionais de Saúde em Campinas. Vai ser um dia muito especial de avivamento, de alinhamento, de direcionamento do Senhor para nós, profissionais de saúde. Então, você que é de qualquer área da saúde ou está se preparando para ser, 25 de outubro, esperamos você lá, tá bom? Deus abençoe você. Não se esqueça que toda emoção é um convite para oração e que saúde mental é pensar o que Cristo pensa, sentir o que Cristo sente. Deus abençoe você e até a próxima Salmoterapia.